E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um daqueles vídeos da série Analisando Ativos. E hoje eu vou analisar um ativo que o João Pedro pediu lá nos comentários, que é o Snag 11. E o Snag 11 ele não é um fundo imobiliário, ele é um fiagro. Por mais que ele se pareça com um fundo imobiliário, eles têm algumas diferenças que são muito importantes e que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês. O Snag 11 ele é gerido pela Suno, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar dela. E os fiagros eles são ativos novos. Então tem pouco tempo de negociação. E como vocês já me conhecem há algum tempo, vocês sabem que eu prefiro ficar um pouco longe de ativo novo, prefiro acompanhar. Mas no caso do Snag 11, eu tenho ele na minha carteira privada. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo que eu vou explicar exatamente o que é o Snag 11 e justificar o porquê que eu tenho ele na minha carteira privada. Bora para o vídeo. Eu sei que você já é inscrito no meu canal. Não? Então você é um desses 73% aqui que assistem o conteúdo do meu canal e não se inscreveu ainda? Poxa, dá uma ajudinha aí, clica nesse botãozinho para se inscrever, não custa nada, é só apertar o botãozinho. Você vai continuar me ajudando a produzir mais e mais conteúdo aqui para o canal. Como eu disse na abertura, o Snag 11 ele é um fiagro. E os fiagros eles são muito parecidos com os fundos imobiliários. Se a gente for pegar uma comparação em porcentagem, eu diria que eles são 98% parecidos com os fundos imobiliários. Mas são esses 2% que trazem bastante diferença entre essas duas classes de ativo. Pessoal, meu objetivo aqui não é fazer um vídeo detalhando essas diferenças. Eu vou trazer apenas 3 que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu considero as mais importantes. Se você quer saber mais sobre essa classe de ativo, tem uma live que eu fiz aqui no canal com o pessoal da Suno, que demorou quase mais de 1h30, e é só sobre os fiagros. E também, se vocês quiserem que eu traga mais material e detalhe mais essas diferenças, comentem aqui embaixo. Então vamos a essas 3 diferenças que eu acho as mais importantes. Nos fundos imobiliários, o foco é o mercado imobiliário de uma maneira geral. Já os fiagros, eles são 100% voltados ao agronegócio. A segunda diferença é que os fundos imobiliários, os de papel principalmente, eles investem em recebíveis imobiliários que são os CRIs. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso que está aqui nos cards. Já os fiagros, eles podem investir em CRIs desde que ligados ao agronegócio. E a grande diferença é que eles também podem investir nos CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Eles seguem a mesma lógica do CRI, só que o foco é total no agronegócio. E por fim, a terceira diferença é que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% do lucro do regime caixa no semestre. Já os fiagros, eles não são obrigados, mas mesmo assim eles fazem. Isso porque, pessoal, acontece o seguinte, vamos imaginar que o setor do agronegócio, por exemplo, uma plantação de soja. A plantação de soja ela não paga rendimento mensal, você tem o rendimento dela na hora da colheita. Então, por isso que a lei prevê que eles não precisam pagar, mas eles fazem exatamente para se tornar um ativo de renda similar aos fundos imobiliários. Bom, mas o foco aqui não é falar das diferenças, e sim falar sobre o Snag 11. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu tenho o Snag 11 na minha carteira privada, mas ele vai um pouco contra a minha filosofia de investimento, exatamente porque eu não invisto muito em ativos novos, eu não participo de IPO, eu gosto de esperar o fundo ou o ativo ele maturar para eu poder depois investir. Inclusive, se vocês observarem nessa resolução CVM 39, os fiagros eles só foram regulamentados em 2021, ou seja, são ativos novos. Então, no caso do Snag 11, eu invisto principalmente por causa da gestão. O fato é o seguinte, a gestão da Suno na parte de agro, ela tem na diretoria o Otaciano Neto. O Otaciano Neto, ele foi secretário de Agricultura e chefe de gabinete do governo do Espírito Santo. É um profissional extremamente competente e eu tenho quase certeza que ele vai trazer bons resultados para o fundo. Então o meu investimento, na verdade, no Snag 11, não é em si pelo ativo, e sim pela gestão, que eu acredito que vai trazer bons resultados e eu tenho dado o meu voto de confiança para eles. Um outro ponto que me faz ainda ficar fora dos fiagros é que os CRAs, eles não possuem avaliação de risco, ou seja, eles não têm aquele rating que os CRIs têm, que passam por agências avaliadoras.
Para vocês terem uma noção, os CRAs eles só foram regulamentados pela CVM em 2018 por essa instrução número 600. Vejam só como eles têm pouco tempo de regulamentação. Mas mesmo assim, vocês podem observar nesse gráfico aqui o crescimento colossal que os CRAs tiveram nos últimos anos. Então eu acredito muito nesse mercado e tem um potencial enorme, inclusive para superar o mercado de fundos imobiliários. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas vamos para a análise. Como vocês sabem, e vocês já estão carecas de saber, quando eu vou analisar os ativos, eu primeiro avalio a dinâmica das cotações no Google, depois eu passo para o Status Invest para dar uma olhada geral em alguns indicadores e depois eu parto para o relatório gerencial. Bora para o Google. Então, se vocês observarem aqui, eu estou gravando esse vídeo no dia 17/4, segunda-feira. Vocês estão assistindo esse vídeo na quinta-feira, então não tem muita diferença de período. Ele fechou a 100,50. Nos últimos 5 dias, uma ligeira queda de 0,3, pouca coisa. No último mês, basicamente 0 a 0, 0%. Nos últimos 6 meses, 0,69, se a gente pegar desde o início do ano, 0,5, quase nada. E desde o IPO, que foi lá em agosto, na verdade ele começou em abril, mas ele inaugurou a negociação em agosto. Então por isso que eu nem vou pegar 5 anos aqui. Ele teve um crescimento modesto de 0,5. Vamos lá para o Status Invest. Bom, aqui vocês vejam que está mesmo o número do lado do Google, valor atual 10,50, 150. Uma valorização nos últimos 12 meses de 1,13. Aqui eles mostram um dividend yield de 8,82, mas está errado esse valor, porque o fundo ainda não tem 12 meses. Então, se a gente for pegar o anualizado, que eu vou mostrar lá no relatório gerencial, o dividendo dele é muito maior. Aqui mostra o valor patrimonial da cota, 10,31. Então, o SNAG 11 está sendo negociado muito próximo do valor patrimonial, que ele... Para vocês verem, ele está considerando 1 por 1 de valor patrimonial. Ainda é um fundo que tem poucos cotistas, tem 35 mil, mas vocês vão ver o crescimento vertiginoso que esse fundo que esse Fiagro está tendo em número de cotistas. E aqui eu só queria fazer um adendo. Por mais que ele seja um fundo híbrido, e como vocês sabem, fundo híbrido a gente não deve olhar para P sobre VP, no caso do SNAG 11 é importante sim, porque mais de 90% da carteira dele são CRAs, são dívidas, são direitos de crédito. Então a gente precisa sim avaliar o P sobre VP desse fundo. Então agora vamos para o relatório gerencial. É só vocês virem aqui no Google, tem aqui o site da Suno. Aí vai abrir. O legal, pessoal, que o relatório gerencial do SNAG, ele é em BI. Então, algumas pessoas reclamam disso porque tem uma hora que ele dá umas travadas, precisa de um computador um pouquinho melhor para poder abrir ele com 100%. Mas assim, em termos de interatividade é muito bacana. Antes de avaliar o relatório, vocês vejam a cara dele aqui, eu queria mostrar a carta do gestor para vocês. Nesse mês, que é mês base fevereiro, ainda não foi divulgado o relatório, agora de março para abril, é muito interessante porque eles fizeram meio que uma coluna, não foi um resultado do fundo, foi bem bacana o que eles trouxeram nesse mês, que eles fizeram o padrão de crescimento da economia agropecuária no Brasil e Estados Unidos, fizeram uma comparação. Mas o que mais que eu queria que vocês vissem e chamou a atenção, que são esses gráficos aqui. Vocês vejam que no Brasil, o padrão de crescimento nos últimos anos, principalmente a partir de 1999, foi a parte de capital. O mercado de capitais ajudando muito o crescimento do agro. Enquanto nos Estados Unidos, a parte de capital, ela deu uma queda. E se a gente avaliar esse crescimento do capital, ele está muito relacionado com aquele gráfico que vocês viram dos CRAs. A quantidade de CRAs nos últimos anos que impulsionou o mercado de agro. Vamos voltar lá para o relatório gerencial. Então, pessoal, o relatório gerencial do SNAG 11, ele é bem interativo. Se vocês observarem aqui, aqui tem os meses, né, desde o começo até o último, que agora é em fevereiro de 2013, Código de Negociação SNAG 11, o CNPJ do fundo, para quem precisar para declarar no imposto de renda. Aqui vocês vejam, ó, fundo de investimento do agronegócio, porque ele é um FIAGRO. A data de início dele foi 19/4, foi como eu falei para vocês em abril, mas ele começou o início de negociação foi em agosto aqui, ó, 8/8.
Aqui é legal, ó, ele tem taxas bem baixas pro segmento, é bem tranquilo, não tem taxa de performance. Eu sempre gosto de falar de fundos que não tem taxa de performance, que mostram um alinhamento muito grande com o cotista. Ele tem um PL ainda modesto de 300 milhões, mas também é um fundo muito novo. Ele tem 3 milhões de cotas, por isso que está dando aquele valor patrimonial de quase 100. A administradora é a Singular e aqui o CNPJ da administradora. Se vocês observarem aqui na primeira parte de informações gerais, né, que é essa primeira parte, ele tem a parte de volume negociado. Olha só que eu queria mostrar para vocês o crescimento do número de cotistas em relação ao ano passado. É vertiginoso o crescimento. E é muito também em função da parte de marketing do fundo. Tanto o Vitor, que é o CIO da Suno Asset, quanto o Tassiano, que é o diretor de agro, eles são muito presentes nas redes sociais, fazem muita propaganda do fundo, é muito bacana. Aqui o número de ativos do fundo, né? Se vocês verem aqui, são 4, que está dividido entre os CRAs, tem um CRI e também tem os 2 imóveis do fundo, por isso que ele é considerado híbrido. Aqui o dividendo, o yield all-in, esse aqui ele considera toda a projeção de inflação para o período, e o dividendo analisado aqui, que é o 15,67, que é bem diferente lá do Estados Invest, né, que está em 8%, se eu não me engano. A última distribuição por cota de 1,06. Aqui a cota patrimonial de 100,47. Ele tem um lucro de caixa acumulado de 0,27. Exatamente, eu gosto bastante desses fundos que fazem uma gestão bem equilibrada, segurando um pouco de caixa para poder manter um pagamento constante de proventos, para aí se sobrar proventos no final do semestre ele vai lá e paga. Então se a gente olhar aqui para o resultado, vejam só, o resultado do fundo é basicamente juros, se vocês observarem aqui, é basicamente juros, quase nada de correção monetária do CRAs, ele ainda tem um pouco de caixa, veja só, ele ainda tem um pouco de lucro acumulado, mas se vocês observarem aqui, é basicamente juros o pagamento do fundo. Bom, se a gente vier aqui para a DRE do fundo, não tem nada de gritante. Se vocês observarem aqui, ele é bem interativo, bem interessante. Basicamente, toda a receita do fundo ela é relacionado aos juros, né, e uma parte referente à renda dos aluguéis dos imóveis. Então, é praticamente os CRAs. Se a gente olhar a alocação, que aqui começa a entrar um pouco mais da análise mais profunda do fundo. Se a gente observar os indexadores, eles são basicamente CDI. Se a gente olhar aqui, CDI. Aqui é um ponto que chama bastante atenção, que inclusive eu já respondi bastante sobre isso e até questionei a gestão sobre isso. O fundo ele está basicamente focado na soja, porque os CRAs, vocês vão ver lá, eles são focados em sementes de soja da Boa Safra, em devedores da Boa Safra, né? Da empresa Boa Safra. Então, ele é muito concentrado numa única cultura, ele é basicamente monocultura. Mas, como o fundo vai crescer, e exclusive foi o próprio Otaciano que falou isso, a tendência é que eles diversifiquem em culturas, mas hoje ele ainda é bem concentrado na soja. Aqui é importante que a gente veja a questão do risco, ele é 89% pulverizado, ou seja, a carteira de CRAs do fundo é uma carteira de devedores da Boa Safra, ou seja, é uma quantidade, vocês vão ver, a quantidade enorme de devedores. Então, se um devedor tiver algum problema, não impacta muito no recebimento. Essa é uma grande vantagem desse Fiagro, que eu gosto bastante disso. E aqui vocês vejam a questão dos ativos, 89, como eu falei para vocês, por mais que ele seja um fundo Fiagro considerado híbrido, mas ele é basicamente CRA. 89% do portfólio dele está em CRA, 8% em imóveis e 3% em um CRI. Aqui é legal que mostra a exposição regional, mais de 50% está no Mato Grosso, e vocês vejam como o BI é interessante, quando você clica aqui ele mostra as regiões, se você vier para Minas Gerais, ele vai para onde são as localidades, Goiás. Aí quando a gente vai para ativos, aqui que é a questão que eu falei para vocês, aqui são os ativos do fundo. Ele tem 2 imóveis, a Imóvel Rural Sorriso, o Imóvel Rural Primavera, que também são da Boa Safra, são devedores da Boa Safra.
Vejam só, aqui é um dos pontos que é importante a gente discutir. Além da soja ser o principal cultura, também é um único devedor. Mas, se vocês depois vou avaliar isso para mostrar isso para vocês. O risco não é da boa safra em si. Por exemplo, a boa safra ter problema. É porque a carteira de devedores da boa safra que gerou os CRAs. E a carteira é monstruosa, é muita coisa. Vocês vão ver isso. Então aqui mostrando os ativos, né, se vocês avaliarem, os CRAs são bem tranquilos, por isso que esse é um dos motivos também que, além da gestão, eu olhei isso também, a questão do CDI é 3%, não é nada fora da realidade. Você vai encontrar fiagros que negociam CRAs CDI mais 5, CDI mais 6, são muito mais arriscados. Então, é um fundo bem tranquilo de gerenciar, um risco bem controlado. Aqui é uma página do próprio relatório, que é uma metodologia interna da Suno em relação ao gerenciamento de risco. Lembra que eu falei para vocês que os CRAs eles não têm avaliação de risco por agências credenciadas que avaliam rating? No caso, como eles não têm, a Suno fez uma avaliação, eles têm a avaliação deles, e assim, é uma questão que é difícil de avaliar de fora, porque por mais que eles deixem os critérios claros aqui, é uma avaliação interna, então é aquela questão de ou você confia ou você não confia. Então, até o momento eu prefiro confiar. Aqui é interessante, voltando à parte que eu queria mostrar que é um grande diferencial do fundo, que são o volume por devedor. Por mais que seja tudo da boa safra, olha só a carteira de devedores do fundo. Mas olha só a quantidade de devedores, é muita coisa. E é basicamente tudo PJ rural. Se vocês observarem aqui, é tudo fazenda, tudo produtor rural. Então, é bem diversificado. Inclusive, eles falam aqui, ó, os recursos desse CRA são destinados ao Grupo Boa Safra. O laço do CRA pertence a uma carteira de clientes da empresa, que são os produtores que utilizam as sementes da empresa. Então, é muita coisa. Não é um CRA que é a Boa Safra devedora. No caso, são os produtores que devem para a Boa Safra, que são o lastro para esses CRAs. Então, eu vejo que é muito tranquila a gestão de risco. E se vocês observarem aqui, tem uma diversificação por cidades muito grande também, é bem grande. E além de tudo, tem uma coobrigação da Boa Safra de 10%, o que aumenta a garantia desse produto. Aqui mostra os imóveis, né, que são aqueles dois imóveis, a Fazenda Primavera do Leste, aqui umas fotos, é bem bacana a demonstração do relatório. Aí mostra aqui a questão da localização do imóvel. Importante, o contrato atípico. O próximo vídeo eu vou falar sobre contrato atípico com vocês, contrato típico, vou explicar isso para vocês, mas é um contrato para esse tipo de negócio muito mais interessante do que um contrato típico, é uma das questões muito interessantes desse fundo que eu gosto bastante. E o outro imóvel rural, que é a Fazenda Sorriso, que também é um contrato atípico de 10 anos. Vejam só, a participação é pequena, é 3,3 do PL, o indicador é aquele que eu já mostrei para vocês, é o IPCA mais 8. O PL do outro, se eu não me engano, é 4,74. Como vocês podem ver, o Snag 11, na minha opinião, é um produto muito promissor, mas como eu tenho falado para vocês, é novo, precisa acompanhar com calma. Quem ainda não conhece muito bem desse negócio, talvez não seja o momento, ou investir um pouquinho para conhecer, mas comparado com os outros fiagros, eu vejo o Snag 11 ele muito à frente, principalmente no baixo risco. Ele tem menor rentabilidade comparado com os outros. Eu acredito que o da Capitânia também seja um bom fiagro, ele também está muito parecido com o Snag 11 em termos de risco, mas eu tenho gostado bastante do resultado e principalmente da transparência que o Tassiano passa para os investidores. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui nos comentários o próximo ativo que vocês querem que eu analise. Aquele abraço!